Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei no vídeo de sábado, se você ainda não viu, corra lá para ver. Eu tô falando sobre como fazer devocional, como eu faço meu devocional. E eu convidei vocês para estarem comigo durante essa última semana de Veda. Durante esse mês de agosto nós tivemos vídeos todos os dias. Então agora eu convidei vocês para que nessa última semana de Veda nós pudéssemos ter uma semana de devocionais. E não apenas reflexões como a gente fez em João 17, João 15, mas agora a gente poder realmente ter esse momento de devocional. Então nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra, nós vamos ler o texto e eu quero convidar você para nesse momento estar orando comigo para que a gente possa iniciar. Então feche os olhos se você puder, se você não puder, ore com sua mente, com seu coração, mesmo diante da multidão. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. E sabemos que são as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá essa possibilidade, utilizando esses meios tecnológicos para estarmos juntas, aprendendo da tua palavra, estando em comunhão com o Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a tua palavra para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar na tua justiça. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender essas verdades que estão na tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ensine e aplique a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Então, hoje, na verdade, durante essa semana, a gente vai finalizar o mês. A gente vai finalizar todo o livro de 2 Timóteo, tá? Então, a gente vai ler do capítulo 1 até o capítulo 4. E nós vamos separar em pequenos blocos, como eu falei no vídeo de sábado, tá? Então, hoje a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Então, se você tiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, tá bom? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, até aqui. Essa carta é uma carta muito especial, não que as outras não sejam, mas a gente vai vendo assim o finalzinho da vida de Paulo, né? Então, quando a gente já olha para essa carta, tendo essa perspectiva em vista, isso já muda também a forma da gente perceber algumas coisas.
Então aqui a gente vê uma carta de Paulo a Timóteo, como ele chama, né, o filho amado dele. Então esse é assim o pano de fundo, assim, que a gente pode ter já previamente dessa carta. Agora eu gostaria que, se você está com sua Bíblia e se você está podendo fazer isso, que você pare esse vídeo, que você pause ele e agora você faça uma segunda leitura e vá grifando tudo aquilo que te chamou a atenção, tá? Então você vai, grifa tudo aquilo que chamou a atenção, que saltou aos teus olhos e você, se você quiser, você pode comentar aqui algumas dessas coisas, mas que você grife aí, que você traga essas coisas assim à tona, tá? O que te chamou a atenção, aquilo que saltou aos teus olhos. E agora que você já fez isso, porque você já pausou e já voltou, a gente pode continuar. Então aqui no início a gente vê a saudação de Paulo, né, falando sobre si, quem ele é, e eu acho muito interessante que ele fala que ele é apóstolo de Cristo Jesus, mas não é pela vontade dele, é pela vontade de Deus e baseado na promessa da vida de Cristo Jesus. Então eu achei bem interessante essa saudação dele, assim, essa apresentação dele. E uma lembrança ali a Timóteo. Timóteo era pastor também de uma igreja, então eu vejo muito aqui esse exemplo de Paulo para esse jovem pastor. E aí, as coisas que me saltam primeiramente aos olhos, né? Eu vejo aqui, primeiro, que assim, por exemplo, eu estou estudando Filipenses. Então, em Filipenses, a gente vê esse mesmo pano de fundo, se eu não me engano, em Tessalonicenses também, de Paulo estar dia e noite orando por aquelas pessoas que ele está escrevendo. Então, ele ora pelas igrejas, ele ora pelo Timóteo. Então, a vida dele, a gente percebe que era uma vida de oração, era uma vida que ele não orava só por ele, mas ele orava pelas pessoas, ele tinha esse coração doador, né? Ele tinha esse coração de se lembrar, de chorar, de estar ali levando essas orações ao Senhor em favor dessas pessoas. Então, já que uma rápida aplicação, esse é um exemplo para a gente também, né? E aí, uma coisa também que me salta aos olhos é em relação ao testemunho que ele dá de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem. E ele era um jovem que ele vai dizer que tinha uma fé não fingida, que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Então você é um exemplo disso. Você recebeu esse exemplo da sua avó, da sua mãe, e você tem vivido dessa forma. E essa mesma fé não fingida, né, que habitou em sua avó, em sua mãe, eu tenho certeza que habita em você também. E uma outra coisa também aqui no versículo 7 é que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é uma promessa, então a gente já pode aqui marcar como uma promessa, né? Então, no versículo anterior ele vai dizer: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui Paulo vem trazer um imperativo, né? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva. Então a gente pode se perguntar como é que, se é dom de Deus, se é dado por Deus, como é que a gente mantém vivo, né? Então aqui entra nessa questão da santificação. Nós somos resgatados pelo Senhor, nós somos libertados da escravidão do pecado, nós recebemos um novo coração e esse novo coração é capaz de viver uma vida diferente, né? E nós temos meios de graça que o Senhor nos dá para que a gente mantenha viva essa chama do dom de Deus, que a gente mantenha viva esse amor pelo Senhor, que a gente mantenha viva essa disposição em viver em obediência à palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? De novo, usando os meios de graça. Que meios de graça são esses? A leitura, a meditação da palavra de Deus, que a gente está fazendo agora, a oração, a vida em comunidade, o jejum,
Todos esses são instrumentos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferta, para que nós mantenhamos viva essa chama. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Nós não somos chamados para viver uma vida se acovardando, uma vida passiva, mas uma vida ativa, uma vida com poder, com ação, com amor. E aí ele ordena, traz outro imperativo aqui para que Timóteo não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Que ele viva uma vida real, uma vida de falar do Senhor, de pregar o seu evangelho e que ele não se envergonhe. Que ele não se envergonhe de Paulo, que estava ali preso. Paulo vai dizer também. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então aqui ele traz essa verdade de que Deus nos salvou e nos chamou. Ele nos chamou para quê? Ele vai dizer que nós temos uma santa vocação. Nós temos um propósito a seguir. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados, mas Ele nos deu uma santa vocação. Só que Ele fez isso, Ele nos chamou, Ele nos resgatou e nos deu uma santa vocação, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente é fiel, não porque a gente é bonita, mas porque por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Desde antes da fundação do mundo, essa graça já estava preparada para nós. Mas agora ela foi revelada na manifestação de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que ele tornou Cristo Jesus, em sua morte, em sua ressurreição, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e imortalidade por meio do Evangelho. Então, dentro dessa mensagem que nós pregamos, dentro desse Evangelho, nós pregamos justamente que a morte não tem mais poder, que nós não estamos mais escravos, né? Ele tornou inoperante a morte e trouxe o quê? Ele trouxe vida e imortalidade. Nós temos, ou deveríamos ter, essa certeza no nosso coração de que a vida nesse mundo é apenas um tracinho da história, mas que a vida de verdade começa no momento que a gente fecha os nossos olhos, ou no momento que, se for na nossa geração, que Cristo vier buscar a sua igreja. Então a vida vai finalmente começar, né? Então nós fomos chamados para essa imortalidade, para uma vida eterna ao lado do nosso Deus, e essa é mais uma promessa. Então você pode já anotar aí e trazer isso ao seu coração e relembrar sempre ao seu coração de que a vida não acaba aqui, que esse é apenas uma peregrinação para chegarmos à cidade celestial. E aí ele vai dizer, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E é interessante aqui que Paulo vai dar o seu currículo, né? Ele, eu fui constituído pastor, apóstolo e mestre. Só que esse currículo que às vezes muitos querem, existe um preço a se pagar. Porque por essa mesma causa eu sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Acredito que esse é o ponto-chave, assim, esse é o que mais salta ao meu coração quando eu leio esse primeiro, esse primeiro bloco de versículos, é a certeza da fé de Paulo. Onde ele depositava a fé dele? Ele estava preso nesse momento. Em alguns dias ele morre, né? Sei lá, dias, meses, mas pouco tempo depois dessa carta ser escrita, ele foi morto, foi martirizado por causa da fé em Cristo. Mas ele diz, olha, eu sou pregador, apóstolo e mestre. Deus me deu essas funções, mas por essa causa eu também sofro, só que eu não me envergonho. Eu continuo firme,
Eu continuo lutando, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Cristo Jesus. Eu tenho essa certeza em meu coração de que aquele que eu creio, aquele que eu confiei a minha vida, é fiel e poderoso para guardar aquilo que lhe confiei, a minha própria vida, até aquele dia. Haverá um dia que toda dor cessará, de que haverá um alívio eterno para as nossas almas, de estar com Cristo Jesus. E Paulo tinha essa certeza em seu coração. Era essa certeza que renovava a sua força, que renovava a sua esperança. Era a esperança do porvir, de um dia estar eternamente com Cristo Jesus. Então, ele sabia em quem ele cria. E há uma coisa que a gente pode aplicar para a gente aqui. Nós sabemos em quem cremos. Será que nós conhecemos esse Jesus a quem nós dizemos ser o nosso Senhor e Salvador? Será que nós conhecemos o Deus da Bíblia? O Deus que se revelou aqui, que decidiu revelar quem Ele é em Sua palavra? Será que nós temos buscado conhecer? Será que nós temos buscado manejar as Sagradas Letras, as Escrituras, para conhecer esse Deus que nós dizemos servir? Paulo sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. E por isso, ele podia dizer que, olha, eu não me envergonho. Olha, eu sofro. Nesse momento eu estou preso. Eu estou aqui preso como prisioneiro de Cristo. Mas eu continuo firme. Isso não foi capaz de abalar minha fé, de me fazer desistir, de querer olhar para trás. Eu continuo firme, olhando para o autor e consumador da minha fé. Então agora eu quero que você de novo pause esse vídeo e você olhe para todo o texto que foi lido e pense, o que é que esse texto me diz sobre Deus? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, no versículo 7 diz que pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós vemos aqui que Deus é um Deus que não dá espíritos de covardia. Mas o que é que Ele nos concede? Deus é um Deus que concede poder, que concede amor, que concede equilíbrio. Então essa é uma promessa aqui a respeito de Deus. Deus nos concede. Deus nos chamou, vai dizer aqui também no versículo 9, nos salvou com a santa vocação e Ele nos concede poder, amor e equilíbrio. Então nós podemos viver uma vida certa de que Deus nos dá essas coisas. Nós devemos buscá-lo, nos aproximar dele, nos aproximar de sua palavra e manter a chama viva, né, como ele vai nos ensinar. E por isso, Deus nos deu estas coisas, tá? Então você pode também se perguntar o que é que esse texto fala ao meu coração? O que é que esse texto diz sobre mim? Por exemplo, nesse mesmo versículo 7, a gente também tem coisas sobre a gente. Paulo vai dizer, Deus não nos deu. Então Deus não nos deu. Deu para quem? Para nós. Então também está falando sobre nós. Então nós recebemos de Deus um espírito amoroso, um espírito poderoso, né, de fazer as coisas de acordo com esse poder que Deus nos dá. E um espírito equilibrado. Nós recebemos isso de Deus, é uma promessa para nós. O que é que Ele nos fala também sobre nós, né? Que nós fomos chamados e recebemos uma santa vocação, não em virtude das minhas obras. Então aqui eu também vejo que eu não sozinha eu não posso nada. As minhas obras não são capazes de impressionar a Deus de forma que Ele olhe para mim e venha me salvar. Não. As minhas obras são resultado daquilo que o Senhor já fez em mim. Dele ter me salvado, dele ter me chamado para uma santa vocação, dele ter me dado um novo coração. Então as minhas boas obras, que agora chegam com cheiro suave ao Senhor, elas são resultado dessa salvação que Deus nos deu, tá? Então a gente pode perguntar ao texto o que fala sobre Deus ou sobre Jesus Cristo,
o que fala sobre nós mesmos e o que nos comanda a fazer. O que é que o texto está dizendo para a gente fazer? Será que algum pecado aqui, talvez o pecado de apatia, talvez o pecado da covardia? Será que algum desses pecados, alguma coisa nesse texto falou ao nosso coração? Então, é importante que a gente traga isso à mente. Então, pause esse vídeo e faça essas anotações. E se você quiser anotar aí na legenda do vídeo também, caso você não tenha um caderno para anotar, fique à vontade também, tá? Então, agora a gente vai orar junto e vamos finalizar esse devocional. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento de meditação na Tua Palavra. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá o direcionamento. Nós te agradecemos porque sabemos que se dependesse de nós estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Sabemos que as nossas obras fora do Senhor não valem de nada, não são capazes de nos dar salvação, mas é unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus que nós fomos resgatados, e a Tua Palavra diz que nós recebemos do Senhor uma santa vocação. Pai, nós te agradecemos por isso, porque sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos resgatou para si. Pai, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a viver uma vida de entrega ao Senhor, que nós possamos também seguir o exemplo de Timóteo, que foi um jovem que tinha ali exemplo na sua casa e decidiu viver de acordo com tudo aquilo que ele havia aprendido, Pai. Que o Senhor nos ajude também a viver de acordo com aquilo que nós temos aprendido, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na Tua Palavra. Que nós possamos viver dessa forma, que nós possamos viver em concordância com o Senhor e em concordância com a Sua Palavra. Que o Senhor nos ajude a fugir de toda a covardia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor, de poder, de equilíbrio. Então, que nós possamos viver uma vida que expressa tudo isso que o Senhor nos deu. Que nós sejamos corajosos para cumprir a Tua vontade, que nós usemos do Teu poder para viver uma vida diferente, que nós sejamos amorosos, que nós demonstremos, Pai, tudo isso que o Senhor tem nos dado. Pai, ainda que nós pedimos que o Senhor nos dê força para viver uma vida de meditação na Tua Palavra, que nós possamos usar os meios de graça que o Senhor nos dá para caminharmos, mantermos essa chama do dom de Deus, essa chama viva do dom que o Senhor nos dá. Que nós possamos conhecer o Senhor, que nós possamos buscar em Tua Palavra, na comunhão com os irmãos, na oração, conhecer mais o Senhor e viver uma vida dedicada ao Senhor, dedicada à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, porque sabemos que por nossa própria força nós não conseguimos. Sabemos que a Tua Palavra é fiel e que nós podemos seguir em conformidade com a Tua Palavra, com a ajuda do Senhor. E é isso que nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por acompanhar aqui esse devocional. Me conta aqui nos comentários qual versículo aqui que mais chamou a atenção, para que a gente possa exercitar isso e para que a gente possa trocar, ver quais versículos chamaram mais atenção, uma outra, que a gente possa aprender também com o que cada uma for colocando, tá bom? Se você ainda não é inscrita nesse canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que outras pessoas possam receber esse conteúdo e que possam também ser abençoadas. Um cheiro, um queijo e eu te espero amanhã.